Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Francisco Benetti, sou médico nutrólogo. Uma pessoa acabou me perguntando aqui que ela acabou de perder 9 quilos e que agora esse processo está mais difícil. O que pode de repente estar acontecendo com o corpo dela? A primeira coisa que eu gosto sempre de comentar com as pessoas é o seguinte, gente, quando a gente está iniciando um processo de emagrecimento, a gente tem mais peso para perder. Então sempre o processo ele ocorre mais rápido num primeiro período. Com o tempo, essa gordura vai se diminuindo e vai ficando mais difícil a gente ter uma perda de gordura tão rápido quanto o inicial. Só que o corpo, quando ele começa a ver que a gente está perdendo gordura, ele começa a falar assim, opa, pera aí, eu não gosto disso. Eu acho que a gente tem que ter reserva. A gente ainda tem aquela genética anterior de quando a gente se vivia na selva. Por que eu explico isso? Porque na selva você precisava de reserva. Então o corpo ele tende a tentar dificultar esse processo de emagrecimento, principalmente por algumas vias hormonais, que é a dificuldade ali na tireoide de converter o T4 no T3, que é aquele metabolicamente ativo, e ele também age um pouquinho na via do GH. Mas isso não quer dizer, viu galera, que vocês precisam tomar GH ou T4 e T3 para emagrecer. Isso acaba sendo uma burrice que pode ter efeitos rebotes piores do que aqueles que vocês imaginam ser benéfico. O que a gente tem que fazer sempre é olhar como está nossa alimentação, nosso treino, nossa rotina e tentar fazer principalmente as mudanças necessárias para que a gente emagreça. Então uma coisa que a gente vê muito no consultório é uma pessoa inicialmente começar mais restritiva. E isso pode ter sim seus benefícios, até para você ter aquele primeiro choque. Mas quando você começa mais restritivo, ao longo do tempo o teu corpo tende a querer diminuir esse processo de emagrecimento. Então, às vezes, você aumentar a ingesta calórica da pessoa pode fazer com que ela venha emagrecer. E isso fala um pouco contra todas as expectativas, né? A gente pensa sempre que se comer menos, a gente vai emagrecer mais. Mas nem sempre é assim, porque o metabolismo não trabalha dessa forma. Uma outra coisa que eu costumo ver muito no consultório é a gente tentando se privar e acontecer aqueles processos de fome. Então, por exemplo, o cara fica o dia inteiro sem comer. E aí no fim do dia ele come um chocolate. Sinto lhe informar, mas era melhor você ter comido arroz e feijão, talvez no almoço ou no jantar, porque teria menos aporte calórico do que aquele simples chocolate. Isso te daria um nível de energia muito melhor, trabalharia melhor para a tua imunidade, para o teu metabolismo e você conseguiria talvez fazer até um déficit calórico melhor do que se você tivesse se restringido por longo período e depois ter comido aquele chocolate. Isso é uma coisa que a gente também vê muito, principalmente com pessoas de sobrepeso e obesidade. É aquele fato de comer no almoço e depois ir só comer no jantar. O que acontece quando você faz isso? Você chega na tua próxima refeição com fome. Se a gente está com fome, em vez de comer X, a gente come 2X e às vezes o que é pior, em vez de comer X, eu como Y. O que seria isso? Em vez de comer ali minha salada com frango, eu acabo comendo um hambúrguer, uma pizza, que eu tenho mais afinidade, que eu gosto mais. A gente tem que sempre pensar que o emagrecimento ele tem a ver com o déficit calórico. Então, é matemática simples. Você tem que comer menos do que você gasta. Aí você começa a emagrecer. Então, as beliscadinhas, as escapadinhas que vão acontecendo ao longo do processo, principalmente quando a gente começa também a ver uma diminuição do resultado, elas acabam tendo um impacto muito grande nesse emagrecimento. E isso muitas vezes é uma coisa que acaba atrapalhando. Eu sempre vou falar assim, início de qualquer processo de emagrecimento, 80 a 90% é pouco. Mas depois de um processo que você começa também a melhorar a questão do teu corpo, o teu físico, a gente começa a ter outros grupos que vão somando mais importância. Aí é a atividade física. Então se você já perdeu 9 quilos, é legal que você reveja a tua atividade física, como que você está fazendo, quais são suas prioridades, para que isso acabe tendo um impacto positivo também em você. E uma coisa que eu avalio muito aqui no consultório é a questão do nosso sono. Durante o meu sono é onde eu produzo a maior parte dos meus hormônios. Então, se eu tenho um sono legal, eu tenho uma tendência de ter o meu corpo mais equilibrado hormonalmente. E um outro ponto, né?
quem dorme mal acorda cansado. Se você acorda cansado, automaticamente você está mais estressado. Em algumas pessoas, o estresse leva à ansiedade e a ansiedade pode gerar compulsões alimentares. Falando na questão do estresse, quando você começa a privar muito o teu corpo, um dos hormônios que acaba aumentando é o cortisol. E é por isso que ao longo de algumas dietas, a gente acaba tendo mais tendência a ter compulsões alimentares, porque esse cortisol mais alto ele eleva a insulina e dá aquela vontade maluca de comer um doce e um carboidrato à noite. Por isso, alterações na dieta podem ser importantes. E é por isso até que eu comentei lá atrás. Às vezes, aumentar a quantidade calórica tua pode fazer com que você venha até emagrecer mais, porque você acaba diminuindo aquelas escapadinhas, beliscadinhas e outras que a gente vem tendo. Acho que tem mais coisa aí associado, mas eu dei um briefing muito grande no que é principal. E eu acho que sempre é bom a gente estar vendo e sempre estar alternando. Se você tem uma nutricionista, um médico nutrólogo, a cada 1 mês e meio, 2, tente reavaliar a dieta, tente ver também a questão do teu treino, a mudança. E quanto treino, eu queria só falar um comentário aqui para vocês. A gente não treina para comer, tá bom? Quem treina para comer tá gordo. O que a gente tem que pensar? Vá na academia. Nem todo mundo é sarado numa academia. Se você fizer 1 hora de spinning, você pode gastar 800 calorias. Se você sair de lá e pedir uma coxinha e uma Coca-Cola, você já está devendo no banco com louvor. Então, o treino ele tem que ser alinhado a uma dieta. Isso é muito importante. Algumas pessoas postando, tô treinando para comer. Mas às vezes eu vejo alguns atletas fazendo isso. Só que o que você tem que entender? Um atleta de treino ele gasta às vezes 4.000, 5.000 calorias por dia. Você gasta no máximo 300, 400, 800 estourando. Então vá com calma, viu? Isso não dá direito para você a quase nada, tá bom?